Imagine que você está caminhando pelas ruas nebulosas de Londres no ano de 1840. O ar é pesado, carregado com o cheiro de carvão e algo muito mais inquietante que emana dos grandes edifícios de pedra da cidade. Você está com uma infecção terrível na perna, algo que hoje seria resolvido com um simples ciclo de antibióticos. Mas, nesta época, a medicina é um território de sombras, onde a ciência ainda caminha de mãos dadas com a brutalidade. Você é levado para o University College Hospital, não para uma sala de cirurgia limpa e iluminada, mas para um anfiteatro de madeira, cercado por dezenas de estranhos que pagaram para ver o espetáculo que está prestes a começar. Neste cenário, não existe o luxo do esquecimento. Não existem comprimidos para a dor, nem gases que te fazem dormir em segundos. O que existe é apenas a consciência plena de cada movimento, de cada ferramenta e do medo que paralisa o seu coração. Você é amarrado à mesa de madeira e o único conforto oferecido é um pedaço de couro para morder. É neste momento que a porta se abre e ele entra. Um homem alto, imponente, com um avental que já carrega as manchas escuras de pacientes anteriores. Ele não lava as mãos, ele não esteriliza seus instrumentos. Ele simplesmente olha para a multidão, saca uma faca de prata reluzente e faz um desafio que ecoa pelas paredes. Cronometrem-me, cavalheiros. Este homem é Robert Liston, o cirurgião mais rápido de sua geração. Em uma era onde a dor era o maior inimigo da vida, a velocidade era a única misericórdia possível. Mas a linha entre o herói e o carrasco era extremamente fina. Liston não era apenas um médico, ele era uma força da natureza, capaz de remover um membro humano em menos de 30 segundos. No entanto, sua busca obsessiva por recordes e sua confiança inabalável estavam prestes a criar o cenário para o erro mais bizarro e trágico que a medicina já registrou. Prepare-se, pois o que aconteceu naquela tarde de 1840 desafia a lógica e transformou um procedimento de rotina em um massacre que mudaria para sempre a forma como olhamos para os hospitais. A plateia estava em silêncio absoluto, segurando o fôlego enquanto os relógios de bolso eram abertos e os ponteiros começavam a girar. O paciente na mesa era um jovem, cujo rosto estava pálido de terror, mas cujos olhos estavam fixos na faca de prata que Robert Liston segurava com uma destreza quase sobrenatural. Liston não perdia tempo com hesitações. Para ele, cada segundo a menos de cirurgia significava uma chance a mais do paciente não morrer de choque traumático. O cirurgião se posicionou, deu um último olhar para o público e, com um movimento fluido e violento, iniciou o primeiro corte. O sangue jorrou instantaneamente, mas Liston não parou. Ele trabalhava como uma máquina, trocando de facas e serras com uma velocidade que os olhos mal conseguiam acompanhar. Em sua mente, ele estava apenas lutando contra o cronômetro, buscando bater seu próprio recorde. Foi nesse frenesi de carne, osso e pressa que o desastre aconteceu. Ao descer a lâmina para o corte final da amputação, Liston estava tão focado na velocidade que não percebeu a proximidade do seu próprio assistente, que segurava firmemente a perna do paciente para evitar que ele se debatesse. Em um movimento brutal e impreciso, a faca de Liston atravessou a coxa do paciente e, no mesmo impulso, decepou 2 dedos da mão do seu assistente. O grito que ecoou no anfiteatro não veio apenas do paciente, mas também do médico auxiliar, que viu seus dedos caírem no balde de serragem abaixo da mesa. O pânico começou a se espalhar, mas o pior ainda estava por vir. No calor do momento, enquanto Liston girava para pegar outro instrumento, a ponta da sua faca ensanguentada cortou a casaca de um espectador idoso que estava inclinado na primeira fileira para ver melhor o procedimento. O homem, um senhor de idade que já estava visivelmente abalado pelo horror que presenciava, olhou para sua roupa rasgada e para o sangue que não era dele, mas que manchava seu peito.
Em sua mente em choque, ele acreditou que a faca de Liston havia perfurado seu próprio coração. O terror foi tão agudo e súbito que seu corpo não resistiu. O homem sofreu um ataque cardíaco fulminante ali mesmo, caindo morto no diano do anfiteatro diante de centenas de testemunhas. A sala de cirurgia, que já era um cenário de dor, transformou-se em um campo de batalha caótico, onde um homem estava morto por susto, outro estava mutilado e o terceiro lutava pela vida em meio a uma poça de sangue. O silêncio que se seguiu à morte daquele espectador no chão do anfiteatro era sufocante, mas o trabalho de Robert Liston ainda não havia terminado. Enquanto o corpo do idoso era removido às pressas, o cirurgião, com as mãos trêmulas pela primeira vez em sua carreira, precisava estancar o sangramento do paciente e cuidar do seu assistente ferido. O ambiente, que antes vibrava com a energia de um espetáculo, agora cheirava de tragédia iminente. Nos dias que se seguiram, a realidade sombria da medicina daquela época cobrou seu preço final. O assistente de Liston, que teve os dedos decepados pela lâmina suja, desenvolveu uma infecção generalizada. Em uma era em que ninguém compreendia o conceito de germes ou bactérias, a ferida tornou-se uma sentença de morte. Ele morreu em agonia poucos dias depois. O paciente original, aquele que buscava a cura através da dor, também não sobreviveu. Apesar da velocidade recorde da cirurgia, a contaminação da faca e a falta de higiene hospitalar causaram uma gangrena devastadora que tirou sua vida em menos de 48 horas. Foi assim que, em uma única tarde, um único procedimento médico resultou na morte de 3 pessoas diferentes. Robert Liston tornava-se oficialmente o único homem na história a realizar uma operação com uma taxa de mortalidade de 300%. O caso espalhou-se por Londres como um incêndio, tornando-se o símbolo máximo de uma medicina que era tão perigosa quanto as doenças que tentava combater. No entanto, a história de Liston guarda uma reviravolta fascinante. Anos após esse erro catastrófico, ele seria o homem a liderar a medicina para fora das trevas. Em dezembro de 1846, no mesmo hospital onde o caos reinou, Liston realizou a primeira cirurgia na Europa utilizando o éter como anestésico. Ao ver o paciente dormir tranquilamente enquanto ele trabalhava, Liston percebeu que a era dos açougueiros finalmente tinha chegado ao fim. A velocidade não era mais a única misericórdia. A ciência havia descoberto a paz do sono profundo. Robert Liston passou de um símbolo de terror para um pioneiro da modernidade, provando que até mesmo os erros mais sangrentos do passado foram os degraus necessários para a segurança que temos hoje. Saber que hoje podemos entrar em um hospital sem o medo de sentir cada corte ou de testemunhar um massacre é o verdadeiro milagre da evolução médica. Aqueles tempos sombrios ficaram para trás, guardados em livros de história e nos relatos bizarros de homens como Liston, mas o impacto de suas ações ainda ressoa em cada sala de cirurgia moderna. Se você sentiu um arrepio ao imaginar a cena daquele anfiteatro, imagine o quanto mudamos em pouco mais de um século. O passado pode ser aterrorizante, mas é ele quem nos ensina o valor de cada descoberta científica. Não esqueça de deixar seu comentário sobre o que mais te impressionou nessa história e se inscreva para continuar explorando os corredores mais obscuros do passado.